Hoje a gente vai falar de uma minissérie dos anos 90 que fala de desejo, culpa, hipocrisia social e moralismo com uma coragem que muita produção atual não teria. Engraçadinha não só resistiu ao tempo, como parece ter ficado ainda mais afiada. Vem junto comigo, porque eu reassisti a série que está disponível finalmente no Globoplay e vou trazer para vocês as minhas impressões sobre Engraçadinha e as minhas reimpressões ao reassisti-la. Vem junto comigo para a gente conversar sobre Nelson Rodrigues, provavelmente o maior autor do universo. Vem junto comigo, vamos discutir isso. Reassistir hoje é perceber que Nelson Rodrigues estava há décadas à frente do debate cultural brasileiro, não só brasileiro, quanto mundial. Isso não é nostalgia, é densidade dramática, risco estético e inteligência narrativa. Eu vou dar uma sinopse para vocês sobre Engraçadinha. Eu vou tentar evitar spoilers, tá? Em algum momento que tiver spoiler, eu aviso, mas eu vou tentar evitar spoiler nessa conversa. É um bate-papo, tá? Sem edição, eu tô soltando aqui as minhas opiniões e algumas coisas que eu anotei enquanto eu reassistia a esta maravilha. Vamos lá para a sinopse. Engraçadinha acompanha a trajetória da moça do título, Engraçadinha, uma mulher marcada por um passado escandaloso, desejos reprimidos, culpas morais e uma sociedade que vigia, julga e pune. A narrativa se divide entre passado e presente, revelando como traumas, escolhas e repressões moldam sua identidade adulta. A história é menos sobre erotismo e mais sobre poder, moral, hipocrisia familiar e social. Engraçadinha, Seus Amores e Seus Pecados é uma minissérie brasileira produzida pela Globo em 25 de abril de 1995. E aqui tá falando que é em 20 capítulos. A versão que tá no Globoplay tem 18 capítulos. Então isso tá um pouco desencontrado. Eu não acredito que eles tenham cortado nada. Então, ficamos com esses 18 capítulos mesmo. Ele foi baseado no romance Asfalto Selvagem, Engraçadinha, Seus Pecados e Seus Amores, do meu querido, do meu muso, do meu Deus, Nelson Rodrigues. E foi adaptada por Leopoldo Serran com a colaboração de Carlos Gerbasi. Teve direção de João Henrique Jardim e Denise Saraceni, com direção geral da Denise Saraceni. Eu falei que foi baseado no livro. Esse é um dos poucos e, na verdade, o único romance escrito por Nelson e assinado pelo Nelson. O Nelson já tinha feito alguns outros romances antes, mas todos com pseudônimos. Susana Flagg. Normalmente o Nelson mais fazia peça ou escrevia crônica. Esse é uma forma diferente da gente ver o Nelson, da gente absorver o Nelson. Porque as peças de teatro, por exemplo, tinham que ser muito mais rápidas, né, na duração da peça. E no romance, na Engraçadinha, o Nelson não tem esse tempo de precisar correr com tudo, de precisar fazer tudo acontecer com a máxima urgência. Na Engraçadinha, a coisa vai cozinhando aos poucos, vai lentamente, ele vai desenvolvendo os personagens muito mais lentamente e muito mais, de uma maneira muito mais densa. Coisa que ele não tem como fazer com peça teatral, porque pela natureza do tempo da peça, né? E são 2 livros. O Asfalto Selvagem corresponde em 2 livros, que é a Engraçadinha na adolescência e depois a Engraçadinha na fase adulta. Nelson, aqui uma curiosidade que vocês não vão encontrar em muitos lugares, praticamente vocês não vão encontrar em lugar nenhum. Nelson pretendia fazer um 3º livro com a Engraçadinha na velhice. E não aconteceu, então não existe. Podemos só imaginar o que seria, né? Vamos lá. No papel título da série, vamos voltar à série agora. No papel título da série temos a Alessandra Negrini na primeira fase e a Cláudia Raia na segunda. E o que mais de informação aqui temos antes da gente entrar mais a fundo na crítica? Bom, ela foi produzida em um período em que a Globo ainda investia pesado em minisséries autorais e arriscadas.
A década de 90 foi o auge das adaptações de Nelson para a TV com liberdade criativa em comum hoje. Inclusive, também foi produzido nessa mesma década de 90 a série Da Vida Como Ela É, baseada nos contos de Nelson, que ele publicava diariamente no jornal. E, a meu ver, eu acho muito mais interessante no sentido de ser tudo muito mais rápido, tudo muito dinâmico, né? A série é uma outra pegada, mesmo assim, continua dinâmico, tá? Mesmo sendo uma história muito mais longa, com muito mais personagens, mais detalhamentos e tal, continua dinâmica. Essa série, originalmente, ela foi exibida em horário tardio, por isso que permitiu uma maior ousadia temática e estética. Eu acho que hoje em dia, talvez nem no horário tardio, a ousadia estética que temos na Engraçadinha, eu acho que não se permitiria hoje na Inquisição que a gente vive, né? A nudez. O Nelson foi um visionário, porque o Nelson tem uma peça chamada Toda Nudez Será Castigada. Hoje em dia, toda nudez é castigada, né? A nudez virou uma coisa do outro mundo, virou uma coisa extraterrestre, né? Essa série foi inserida numa tradição de teledramaturgia que priorizava texto, silêncio e desconforto moral. Extremamente fiel ao espírito da obra original. Muito, muito fiel. Todos os diálogos. E você vê que muitos diálogos, eles são tão fiéis, que muitos diálogos, eles poderiam até ter adaptados. Talvez até ganhassem um pouco mais se tivessem sido adaptados. Mas não, eles preferiram manter exatamente, ipsis literis, bonita palavra, do diálogo do Nelson, do livro do Nelson. Então, e você vê que o Nelson gostava muito de voltar em alguns assuntos, uma frase, ele repetia aquela frase voltando várias vezes no mesmo diálogo, numa mesma situação. Isso manteve-se na série também. É interessante. É Nelson, pessoal. Vocês não reclamem da série. Se não gostarem de alguma coisa, vai reclamar diretamente com o Nelson, porque é isso. A essência dele tá na série. Que mantém essa ambiguidade moral, personagens contraditórios. Não existe vilão aqui, pessoal. Não existe a mocinha, o mocinho, o vilão. Todos os personagens são clichê falar, mas tem esses tons de cinza, tá? Não são personagens binários, né? E a peça, a obra literária e a série também trabalha muito com a sexualidade como forma trágica, não celebratória. A série não suaviza os temas abordados no livro. Incesto, repressão religiosa, culpa cristã, violência simbólica contra a mulher. Nada é mais atual que Engraçadinha, pessoal. Nada é mais... Olha, pessoal, nossa. E no começo, a primeira cena, que é uma cena de um enterro, um dos personagens, que é o Odorico, que é um dos personagens mais incríveis da série, que é o Paulo Betti, vivido pelo Paulo Betti. Ele fala um negócio tão forte, e que ainda bem não foi suavizado, porque precisa ser falado, porque é uma coisa que hoje em dia continua forte da mesma maneira. Continua, e Nelson denuncia isso. Ele não está fazendo uma apologia a esses crimes. Ele está denunciando, ele está expondo isso. Né? E isso é uma coisa que hoje não existe. As pessoas têm medo até de expor o crime. Então, o personagem do Paulo Betti, o Odorico, diz uma frase assim: esta moça é tão bonita que está pedindo para... a frase não é exatamente essa, eu não anotei, mas estou lembrando de cabeça. Que pede um crime ser... Entendeu, né, o que eu falei? Né? Essa é uma frase de uma força e de uma atualidade incrível, né? A adaptação entende que Nelson não escreve sobre sexo, mas sobre hipocrisia. Vamos falar um pouquinho da estrutura narrativa da série. Ela tem um uso constante de linhas temporais cruzadas, juventude com vida adulta.
ela trabalha também alguns flashbacks, porque ela começa num enterro e depois a gente vai voltar para entender onde que aquele personagem que está sendo enterrado chegou àquele ponto, né? A montagem revela informações aos poucos, criando tensão psicológica. O passado não é apenas memória, é um fantasma ativo que molda o presente. Isso você vai entender quando você chegar na segunda fase da série. A série você pode encarar como duas séries completamente independentes, mas elas se conversam incrivelmente bem. E a segunda parte da série, ela ganha muito mais força se a gente levar em conta a primeira parte. Que na primeira parte, a gente pensa, tá? A engraçadinha mudou muito. Assim, tanto é que mudou não só internamente, como externamente, né? Era a Alessandra Negrini e na segunda fase virou a Cláudia Raia. Todos os outros personagens, isso pode ser um erro, mas analisando aqui, junto com vocês, conversando, eu pensei que talvez não seja um erro. Todos os outros personagens se mantêm os mesmos atores. Todos os personagens que continuam na segunda fase, né? Mantiveram os mesmos atores. A única personagem que mudou foi a Alessandra Negrini com a Cláudia Raia. A única personagem. E aí a gente pensa, né? Isso é uma falha de planejamento, uma falha de produção. Mas agora, pensando alto, eu não anotei isso, eu tô pensando alto aqui. Isso, pessoal, poderia ser a representação da mudança total da personagem da primeira fase para a segunda. A engraçadinha da Alessandra Negrini, ela é um personagem completamente diferente, é um outro personagem mesmo, completamente diferente do personagem da engraçadinha da Cláudia Raia. Então, eu acho que isso é um ponto a se levar em consideração também. O passado não é apenas memória, é um fantasma ativo que molda o presente. Eu já até comentei isso, né? E um ritmo deliberadamente cadenciado, que favorece silêncios, olhares e subtexto. A série não tem medo de parar em algum momento, de fazer você respirar, de deixar, de curtir aquele momento. Ela não tem medo disso, né? Até questão de volume, em alguns momentos, eu achei até baixo, propositadamente. Então a Cláudia Raia, ela fala só em suspiros. Tem algum momento que chega até a irritar a gente, porque a Cláudia Raia, ela só fala dessa maneira, praticamente a série inteira. Mesmo em momentos que ela deveria explodir, ela continua ainda falando assim. É muito, muito interessante de se observar. E a gente pode falar mais ainda sobre a construção da protagonista. A engraçadinha, como eu falei, não é uma heroína e nem vítima passiva. É uma personagem construída a partir de desejo, culpa, autopunição e rebeldia silenciosa. Por isso que ela se transforma no que ela se transformou na segunda fase da história. A sexualidade feminina não é tratada como libertação simples, mas como campo de conflito. Isso é genial, pessoal. Analisa. Não é o óbvio. As pessoas pensam no Nelson. Ah, Nelson é putaria. Nelson é incesto. Nelson... Não é, pessoal. O Nelson é de uma profundidade. É de uma profundidade muito poucas vezes atingidas na literatura. Muito poucas vezes. A Engraçadinha é uma personagem feminina profundamente complexa. Rara até hoje. Em qualquer uma das mídias, não só na TV, mas em qualquer uma das mídias, cinema, enfim. É de uma complexidade muito, muito grande. E os personagens secundários? Esses dão um show à parte, né? Eles funcionam como extensões da moral social. Temos o moralista hipócrita. Temos o homem dominado pelo desejo. A mulher que vigia outra mulher. Personagens clássicos de Nelson, né? Do universo de Nelson. Nenhum personagem é totalmente inocente. Todos participam, ativa ou passivamente, do sistema de opressão moral que a gente tem. Lembrando, pessoal, a série ela se inicia nos anos de 1930 e depois desse salto temporal ela vai para os anos de 1950. Então, temos que levar em conta a hipocrisia moral dessa época, né?
Para apreciar a série, precisamos levar isso em conta, né? Como eu tô falando dos personagens secundários, eu preciso falar do Odorico, que eu já comentei aqui, que é o Paulo Betti, que pra mim, na minha opinião, é o melhor personagem da série. O melhor de todos. Melhor que a Engraçadinha, melhor de todos, que todos. O Odorico, em alguns momentos, ele me pareceu, inclusive, um alter ego do próprio Nelson Rodrigues. Porque muitas frases que ele fala são frases que saíram até da boca do próprio Nelson Rodrigues em entrevistas, enfim. Então, o Odorico é um personagem riquíssimo, riquíssimo. E é interessante a conclusão da história dele. Não vou dar spoiler aqui, mas é interessantíssimo. Por quê? Isso é spoiler? Não, porque já é a primeira cena da história. A primeira cena da série é essa. O Odorico, ele passa a série inteira tentando transar com a Engraçadinha. Essa é a missão de vida dele. O objetivo da vida dele é esse. Mas a conclusão disso é genial, pessoal. É genial. Eu não posso dar spoiler aqui, mas é genial. Genial. Vamos falar um pouco da direção da Denise Saraceni, né? É uma direção extremamente contida e precisa. Ela evita o sensacionalismo mesmo em temas explosivos e cenas que poderiam até cair na banalidade, ser vulgar, mas não, tudo é muito bonito. Tem um uso inteligente de planos fechados, ambientes opressivos, iluminação contrastada. A câmera observa, ela nunca julga. É uma postura raríssima, principalmente na mídia televisiva, né? Vamos falar um pouco da fotografia também, direção de arte. A fotografia tem uma forte influência teatral e expressionista. Muita sombra. Ela faz esse uso simbólico das sombras e enquadramentos claustrofóbicos. E o figurino reforça essa repressão, essa moralidade aparente, esse contraste entre juventude e maturidade. Cenários funcionam como prisões emocionais. É tudo muito denso, tudo muito pesado, mesmo quando não parece que é. A trilha sonora é discreta, quase sempre funcional e emocional. Nunca manipula o espectador. Tem um silêncio usado como ferramenta dramática e reforça o peso psicológico dessas cenas. A tema principal, a trilha sonora, né, da abertura, inclusive, também marca a gente fica com essa trilha na cabeça. O elenco, a atuação, o elenco em estado de entrega absoluta. É uma atuação menos televisiva e mais teatral, no melhor sentido da palavra. E temos destaque para essa construção corporal dos personagens, o uso do olhar, o subtexto emocional. Não tem caricaturas, mesmo nos personagens mais extremos. As caricaturas são as caricaturas de Nelson. São aquilo que existe na realidade do universo rodriguiano, né? E os temas centrais, que eu já comentei aqui, que são hipocrisia social, moral cristã repressiva, sexualidade como pecado, violência simbólica, culpa como instrumento de controle, a mulher como bode expiatório social e a aparência versus desejo. Tudo isso está muito atual hoje em dia. Temos algumas coisas que caíram em desuso. Por exemplo, é uma coisa que só vai ficar no universo de Nelson. Por exemplo, a menina moça que não é mais virgem, ela vai num hospital, num médico clandestino, tentar restaurar a sua virgindade. Isso é uma coisa recorrente na obra de Nelson, e é uma coisa que hoje em dia não existe mais, obviamente, né? Mas, de qualquer forma, o cerne, o fantasma de tudo que paira na obra de Nelson está aqui até hoje. E a obra envelheceu surpreendentemente bem. Muitos temas que ainda são tabu hoje, ou são tratados de forma mais superficial que foram tratados na época de Nelson e na época que produziram a série. E a série se mostra mais madura, mais honesta, menos moralista do que muitas produções atuais. E o desconforto permanece.
esse é o sinal que temos aqui uma grande obra. Uma coisa importante, se você começar a assistir agora, obviamente que a imagem, pessoal, é uma imagem dos anos 90. Ela nem é em HD, né? Ela é 4:3. E ok. A questão de ritmo não é o ritmo dos anos 90, é o ritmo do Nelson. É o ritmo do livro do Nelson. É o que a gente sente lendo um livro de Nelson Rodrigues. Então, tanto faz se ela foi feita nos anos 90 ou foi feita hoje. Provavelmente ela seria muito parecida. Descontando a questão técnica de qualidade de imagem, HD, enfim. Descontando isso. Agora vamos falar da recepção um pouco. Né? Na época, ela foi muito bem recebida pela crítica, na primeira exibição dela, em 1995. Se eu lembrar que eu vou contar uma história pessoal que tem a ver com a obra na época que foi lançada, tá? Mas vamos lá. Ela foi considerada uma das melhores adaptações televisivas de Nelson Rodrigues. E eu não diria televisivas, não. Eu diria uma das melhores adaptações de Nelson Rodrigues, ponto. Por quê? Porque esse é o Nelson que a gente consegue ver profundo. A gente consegue escancarar a alma de Nelson Rodrigues aí. Num filme, é tudo muito rápido. Né? A gente precisa contar uma história e precisa de tempo para esses outros detalhes, essas minúcias que só pode existir numa obra mais comprida. Não foi um fenômeno de audiência popular na época, tá? Mas teve um enorme prestígio cultural. Tanto é que ela se tornou referência acadêmica e crítica ao longo dos anos. Uma coisa interessante, eu comentei do elenco, muita gente do elenco tá lá para fazer uma participação especial de segundos, pessoal. Porque as pessoas queriam estar numa obra de Nelson. Então eu vou citar exemplo. Tem uma cena, acho que é no primeiro episódio, que aparece o Lima Duarte. O Lima Duarte, ele aparece em exatamente 5 segundos. Menos, talvez. E ele fala uma frase, talvez, de 3 palavras. E é isso. Tá aí a participação do Lima Duarte. Tem participação do Chico Anísio, muito boa também. Também participação de, assim, são segundos de participação. Mas você vê que eles estão muito felizes querendo participar. E estão muito felizes deixando a marca deles numa obra de Nelson Rodrigues, né? Vamos falar algumas curiosidades da produção. Ela, além dessas que eu já estou falando aqui na conversa. Ela foi gravada com forte preocupação estética, incomum para a TV na época. Você percebe isso? Eu percebi uma falhinha. Talvez eu conte aqui, eu vou contar. Eu percebi, eu vou ter que contar, pessoal. Teve uma falhinha técnica que o pessoal não percebeu e ficou e me incomodou muito. Na abertura da série, temos um close de um espelho, né? O câmera, ele tá mexendo a câmera meio aleatoriamente e de repente se aproxima do espelho, assim. Nessa hora, pessoal, desculpa, mas eu vou ter que quebrar a magia aqui. A gente vê a bermuda do câmera, cheia de florzinha, a bermuda florida do câmera filmando. Eu não sei como isso passou desapercebido, mas passou. É a vida. Vamos lá, mais algumas curiosidades. Algumas cenas geraram um debate intenso na emissora pelo conteúdo moralmente sensível. A minissérie ajudou a consolidar Denise Saraceni como uma das grandes diretoras da teledramaturgia brasileira. E a versão remasterizada melhora significativamente a experiência visual. O que vocês vão assistir agora, na nova versão, ela melhorou. Mas, obviamente, que não é uma versão, não é um upscale. É o que dá para fazer de melhor com aquela imagem original que não é HD. E não tem upscale nela, mas tá ótimo, tá, pessoal? Não vai comprometer. E vocês vão rapidamente. No começo talvez vocês estranhem, mas você se acostuma rapidamente também. Não tem muito problema. Então vale a pena. Comparando com outras adaptações do Nelson, essa obra é menos sensacionalista do que, por exemplo, A Vida Como Ela É. É mais profunda psicologicamente do que muitas adaptações cinematográficas. E uma das que melhor compreende o pessimismo antropológico de Nelson. A gente também tem que falar da importância cultural que Engraçadinha teve e tem.
É um documento histórico da teledramaturgia brasileira. Prova de que a TV aberta já produziu obras mais ousadas do que muitas atuais. Eu diria do que todas as atuais, né? Duvido que alguma obra atual seja mais ousada que Engraçadinha. Se houver, comenta aí. Exemplo de adaptação literária respeitosa e inteligente. Uma aula de narrativa, direção e construção de personagem. Antes da conclusão, eu vou contar uma história pessoal para vocês. Em 1997 ou 98, se eu não me engano, a série foi reprisada na TV aberta. A Engraçadinha foi reprisada. Não foi a primeira exibição. E eu tava gravando essa reprise, eu tava gravando em VHS. E eu tinha o único site do mundo, porque a internet estava engatinhando, lembra disso? 97, 98. Único site do mundo sobre Nelson Rodrigues. E eu postava lá, postava os contos da vida como ela é, postava inclusive peças completas, era muito legal. E tinha contato direto com um dos filhos do Nelson Rodrigues, que viu o site e me mandava material, inclusive. Assim, tudo gratuitamente, era por amor à obra de Nelson, por amor a Nelson, né? E ele me mandava, tá, o Jofre Rodrigues, falecido Jofre Rodrigues. E eu tava gravando a Engraçadinha, né? No último episódio, pessoal, eu tinha todos gravados. No último episódio, aconteceu alguma coisa, ou deu problema meu videocassete, aconteceu algum problema e eu não consegui assistir, nem gravar e nem assistir o último episódio. Eu fiquei desolado na época. E aí eu postei no meu site, se alguma boa alma tivesse gravado para me mandar. Acredite se quiser, pessoal. Repito o ano, 1997 e 98. Um desses anos aí. Me mandaram o VHS do último episódio de Nelson, da Engraçadinha. Foi assim, foi uma coisa incrível. O incrível, essa solidariedade que existia, né, online. Mandaram o VHS mesmo pra minha casa, assim, incrível. E pude ter o desfecho dessa obra-prima que vocês podem assistir agora. E ninguém tá falando disso. Eu procurei. Que será que as pessoas estão falando de Engraçadinha? Ninguém fala da maior obra televisiva e talvez da história da televisão. Não só brasileira, televisão mundial. Ninguém fala. Vamos falar de besteirinha, vamos falar de bobagem, né? Bom, em conclusão, fechando, pessoal, Engraçadinha não é confortável e nunca quis ser. É uma obra que exige maturidade do espectador. Um retrato cruel, lúcido e ainda extremamente atual da sociedade brasileira. Nelson Rodrigues segue vivo e mais necessário do que nunca. Já assistiram Engraçadinha? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Ajuda a gente, pessoal. Vamos fazer esse vídeo chegar a mais pessoas? Vamos fazer coisa de qualidade chegar às pessoas? Vamos parar de ver bobagem? Vamos parar de compartilhar bobagem? E fazer uma obra-prima dessa, que é a Engraçadinha, chegar a mais pessoas, as pessoas conhecerem isso. Porque as pessoas já vão, ver coisa velha. Ou é putaria, é só putaria. E mesmo se for só putaria é bom também, mas não é. Não é. É o subtexto que me prende. O subtexto de Nelson me prende profundamente. Me mexe comigo profundamente. Bom, então é isso, pessoal. Compartilha, ajuda a gente. Lembra do like. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. Comenta se vocês querem ver mais críticas assim, dessa maneira, aberta, sem edição, batendo papo com vocês livremente. É isso. Valeu. E viva Nelson Rodrigues. Viva Engraçadinha. E até a próxima.